Jesus, Ele está aqui para operar maravilhas nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de contar um testemunho antes de eu entrar na palavra aqui. Que um dia eu estava na minha casa e minha mãe me chamou e falou que a minha prima estava muito doente. E eu comecei a orar pela vida dela. E minha mãe falou que ela estava muito doente. Nós começamos a orar. E ela foi e pediu se o pastor Carlos orasse por ela. Porque a mãe dela, quando a igreja era no Luanda, ela tinha tireoide. E indo na igreja lá, Jesus operou e curou ela. E ela foi curada. Então a minha prima tinha muita fé. Aí eu pedi ao pastor Carlos se ele orava por ela. E nós fomos na casa dela. E quando nós chegamos lá, ela não estava saindo nem da cama. O dia que nós chegamos lá, ela teve que sair para fazer um exame. E nós chegamos lá e ela não estava. E eu liguei para ela e ela ligou e falou que já estava voltando. E naquele dia, o cachorro dela me mordeu 3 vezes e tentou morder o pastor também. Mas nós não desistimos de fazer aquela visita, nós não fomos embora, nós não somos nada. Mas o Espírito Santo de Deus que queria curar ela, o Espírito Santo de Deus que queria entrar ali na casa dela naquele dia, ele estava conosco. Porque Jesus falou assim, que ele foi ao Pai e que nós faríamos obras maiores que a dele. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento da oração, eu coloquei a mão nas costas dela, que ela estava muito bamba, ela tinha perdido muito sangue, e eu senti algo saindo da vida dela. E eu criei naquele momento que Jesus tinha curado ela. E Jesus, para aumentar a nossa fé, a médica que estava cuidando dela, na semana seguinte ligou para ela, falou para ela ir no hospital, chegou lá e falou assim, vou fazer a cirurgia em você agora, e levou ela para a mesa de cirurgia, tirou tudo aquilo que estava dentro dela, mioma, as coisas que estavam, e a médica falou que ela estava a ponto de morrer, porque estava tudo inflamado, mas Jesus entrou na frente e fez um milagre na vida dela. Glória a Deus, aleluia. Se você veio nessa noite aqui para buscar o seu milagre, recebe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de ler com os irmãos 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis 4, do versículo 1 em diante, amém? A palavra do Senhor vem nos dizer assim: o azeite da viúva. E uma viúva das mulheres dos filhos dos profetas gritou a Eliseu, dizendo, teu servo, meu marido morreu. Tu sabes que teu servo temia a Deus, e o credor vem tomar minhas 2 crianças para serem escravos. E disse-lhe Eliseu, e o que farei a ti? Diga-me o que tu tens em casa. Respondeu, nada há na minha casa de tua serva, senão uma botija de azeite. Disse ele, vai e pede para ti vasilhas vazias, emprestada de todos os teus vizinhos, e que não sejam poucas. Então entre e feche a porta atrás de ti e teus filhos, e despeja o azeite sobre todas essas vasilhas. Pondo à parte o que estiver cheio, deixou a mulher e fechou a porta de si e de seus filhos. Eles traziam a ela as vasilhas e ela as enchiam. E quando encheram as vasilhas, disse ela a um de seus filhos, traz-me mais vasilha. E ele disse, não há mais vasilhas. E o azeite parou. Então se chegou o homem de Deus, e ele lhe disse, vá, vende o azeite e paga aos teus credores, e tu e teus filhos viverão do que restar. Amém? Amém. Nós podemos glorificar o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Queria dizer para os irmãos que Paulo, em Coríntios, ele vem dizer que nós somos vaso, e um vaso com um tesouro por dentro.
Porque o vaso ele não é nada, nós não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus é o tesouro que está dentro do homem. O Espírito Santo de Deus é o azeite que desce do céu. Eu queria dizer para você, meu irmão, se você está na caminhada vindo para a casa do Senhor, e a cada dia o Senhor está te moldando como um vaso. E nessa noite talvez o seu vaso está vazio, mas se você quiser nessa noite, você vai sair daqui com o seu vaso transbordando. Glória a Deus, aleluia. Paulo vem dizer que o vaso é pequeno e o vaso não tem valor. Nós, irmãos, nós não temos valor nenhum, nós não somos nada e não podemos nada, mas quando nós estamos aqui e entregamos as nossas vidas na mão de Jesus, nós viemos aqui fazer a vontade dele, não a nossa. Se nós olhássemos nossa carne, nós estaríamos em casa, mas nós abandonamos o homem carnal que havia dentro de nós, e hoje nós queremos viver o homem espiritual. O homem espiritual, ele agrada a Deus no seu caminhar, e Deus é aquele que vai fazendo as coisas através da sua caminhada. Se você está caminhando, o Senhor está te moldando um vaso, e nessa noite Ele quer te encher, meu irmão. A palavra do Senhor vem nos dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite que desce dentro do vaso. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, meu irmão, nessa noite você pode estar aceitando a Jesus, e esse azeite vai descer dentro de você, e a sua história vai mudar, a história da sua família vai mudar, a história dos seus amigos vai mudar. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer que o maior que está na terra está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ainda que lá fora há o espírito imundo, há o espírito da enganação, mas aquele que não tem o Espírito Santo, ele é enganado por Satanás, e Satanás quer roubar a sua bênção. Ele fecha os seus olhos para você não aceitar a Jesus, ele fala para você que não é hora, e você está dando ouvido à voz do mal, meu irmão. Que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus e sair daqui com o seu vaso transbordando, porque nós somos simples vasos, mas um dia Jesus vai voltar para buscar os seus vasos, e Ele só vai buscar aquele vaso que é selado pelo Espírito Santo de Deus. Então aquele que não aceitar a Jesus, infelizmente ele não vai subir, ele vai perecer, porque assim está escrito na palavra do Senhor. Paulo vem dizer do vaso frágil, Paulo vem dizer do vaso pequeno, porque nós não somos nada. Toda a honra e toda a glória aqui é dada para Jesus. Nós viemos pregar porque Ele nos salvou, nós viemos cantar porque Ele nos libertou, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, e que a vontade dEle seja feita nessa noite, na minha vida e na sua. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizer sobre Eliseu e o seu servo, meus irmãos. Eliseu é alguém que tem uma chamada poderosa. Eliseu é alguém que ele tinha o desejo de servir a Deus no seu coração, tão grande que quando Elias vai o chamar, ele abandona tudo que ele tem, ele abandona a sua junta de boi, ele pega aquela madeira, quebra tudo, cozinha os bois e come. Quando Eliseu cozinha aquilo que era o seu sustento, ele estava falando assim: eu estou abandonando tudo para servir ao Senhor, eu deixo tudo para servir ao Senhor. Tem pessoas aqui que quer ser usada pelo Senhor, mas ainda não abandonou tudo aquilo que o Senhor pediu. Tem coisas que está te prendendo e está impedindo você de ganhar almas e do Senhor te usar da forma que Ele te chamou. Tem pessoas aqui que Deus quer usar, que quando você abrir a boca e orar, as pessoas vão ser curadas, porque Deus tem isso na sua vida, meu irmão. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vem dizer que Eliseu andou com Elias, e Elias agora diz para Eliseu que quando ele for embora, se ele ver quando o Senhor o levar, que ele vai receber a sua capa. E ele deixa ele fazer um pedido, e ele pede a unção dobrada de Elias, e ele fala para ele que muito difícil é isso, mas que se ele visse Deus levando ele embora, que ele receberia. Elias foi um homem de Deus, que andou na presença de Deus, e Deus o recolheu para ele. Se nós andarmos na presença de Deus, meu irmão, até o fim, o Senhor vai nos recolher para Ele. Nós não devemos ter medo da morte,
Se nós aceitamos a Jesus, estamos fazendo a vontade dele. Mas se nós estivermos andando pelo mundo e ainda não tivermos aceitado a Jesus, você está correndo um grande perigo, meu irmão, porque quando Jesus voltar, Ele só vai levar os que estão selados, Ele só vai levar os seus. Ele pagou um alto preço, meu irmão, Ele deu a sua vida por você, Ele deu a sua vida por mim, e em momento nenhum Ele pensou em desistir. Quando Ele morre naquela cruz, meu irmão, Ele era 100% Deus, agora Ele vai se esvaziar de tudo que é Deus, que está nele, e Jesus Cristo, o homem, vai morrer naquela cruz por mim e por você. Ninguém podia pagar o preço, meu irmão, mas Jesus pagou morrendo por nós. Quando Jesus morre naquela cruz, meus irmãos, Ele morre de braços abertos, porque Ele queria segurar na sua mão nessa noite, e com a outra Ele segura nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus é o único caminho de volta para Deus. Não existe outro caminho, meu irmão. Se você não andar no caminho que é Jesus, você não vai para o céu. Se você não andar no caminho estreito, você não vai para o céu. Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho, meus irmãos. E Eliseu agora andando com Elias, ele vai ver uma carruagem de fogo, e agora um redemoinho de fogo vai levar Elias para o céu, e Eliseu continua olhando, e a capa de Elias vai cair sobre a vida de Eliseu. Muitas pessoas querem ser profeta, mas não querem pagar o preço. Muitas pessoas querem ser usado, mas não querem pagar o preço. O preço que o Senhor nos pede é jejum, é oração, é leitura da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Santificação. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós não nos santificarmos aqui nessa terra, meus irmãos, nós não vamos entrar nas portas do céu, porque lá não entra nada que corrompe o homem, lá o pecado não entra, o pecado está nos afastando de Deus. Então nessa noite nós devemos orar a Deus e pedir que Ele nos dê força para vencer o pecado, para que nós podemos ser homens e mulheres espirituais. Glória a Deus. Eliseu era um grande homem, usado por Deus, era um profeta, e agora aquela mulher vai perder o seu marido, e a palavra diz que ela tinha 2 filhos, e o seu marido tinha contraído dívidas, meus irmãos. Mas aquele homem, ainda que ele tinha dívidas, ainda que ele devia, ainda que o credor foi na porta da sua casa, ainda que ele falou que ia levar os seus filhos, ele ainda era homem de Deus, meus irmãos. Nada pode tirar nós sermos homens de Deus, porque é Deus que nos separou. E se você anda no caminho do Senhor, você é um homem de Deus. E o testemunho nosso, ele vale mais que uma pregação. Então nós devemos guardar o nosso testemunho como homem e mulher de Deus. E quando a mulher dele chega a Eliseu e diz: meu marido, ele era um servo de Deus, ele era um homem de Deus. Verdadeiramente Eliseu sabia daquilo, e ele vai perguntar para ela o que ela tem em casa, meus irmãos. Ela diz que não tem nada, mas ela tem uma botija de azeite. Por que ela disse que não tinha nada? Porque a botija de azeite era tão pouco que não daria para pagar as suas contas. Muitas vezes nós pensamos que nós não temos nada, meus irmãos, mas aquele que aceita Jesus e é selado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem tudo, ele não perde, ele vence. Ainda que venha dificuldade, ele vai passar e vai vencer. O segredo do cristão é ter Jesus, é ter o Espírito Santo, é ter seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. E agora o profeta vai dizer para aquela mulher que ela peça vasilhas emprestadas e entre na sua casa e feche a porta, e daquela vasilha ela vai virar nas outras vasilhas, meus irmãos. Às vezes nós achamos que nós não temos nada em casa, às vezes nós reclamamos muito, nós pensamos que está faltando isso e aquilo, e quando nós olhamos para fora, nós vemos pessoas piores do que nós, às vezes faltando até partes do corpo, mas estão felizes, pessoas que às vezes não têm o que comer, mas está louvando ao Senhor, está adorando ao Senhor, e o Senhor está recebendo aquela adoração, e muitas vezes nós estamos perdendo tempo com a boca fechada. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós levantamos de manhã e esquecemos que tinha um teto sobre a nossa cabeça, e muitas pessoas passaram a noite sem um teto sobre a sua cabeça. O Senhor tem nos abençoado de uma forma, mas nós sempre queremos mais. O nosso coração é enganoso, meu irmão. Nós queremos a ostentação desse mundo e podemos perder a nossa salvação por isso.
E aquela mulher agora, ela vai ouvir o conselho do homem de Deus. Meus irmãos, se você estiver com um problema, procura um homem de Deus, não procura qualquer pessoa. Aquela mulher foi procurar um homem de Deus. Quando você procura qualquer pessoa, meu irmão, o diabo usa aquela pessoa para te derrubar. Mas quando você procura um homem de Deus, Deus vai falar na boca daquele homem, e o Senhor vai falar através daquele homem, e vai falar ao seu coração. Glória a Deus, aleluia. Agora aquela mulher vai exercitar a sua fé, porque muitos de nós não recebem o nosso milagre, não recebem a nossa vitória. Ela vai sair de casa em casa pedindo vasos, meus irmãos. E o profeta falou com ela, não pede pouco. E a fé dela foi grande, ela pediu muitos vasos. Teve porta que ela bateu e alguém emprestou ela vaso, e teve porta que ela bateu que ninguém emprestou. Eu queria dizer para você, meu irmão, que quando você está na dificuldade, quando você está achando que não dá mais, Jesus ainda está no controle. Ele espera o homem dizer para você que não dá mais, o homem pôr um ponto final na sua história, e agora Jesus começa a escrever uma nova história na sua vida nessa noite. Se você crer, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando aquela mulher entra dentro da sua casa e ela fecha a porta da sua casa, ela está chamando o Senhor à comunhão. A palavra do Senhor vem nos dizer: entra no seu quarto e fecha a porta e conversa com Deus em segredo. Você está passando na luta, você está passando na prova. Será que você tem fechado a porta do seu quarto, meu irmão? Será que você tem conversado com Deus em segredo? O Senhor quer te abençoar como Ele abençoou aquela mulher. Quando ela fecha a porta daquela casa, ela está fechando a porta da incredulidade. Quando ela está fechando aquela porta, ela está fechando a porta do pecado. Será que você não tem que fechar uma porta na sua vida, meu irmão? Tem porta que está atrapalhando você de servir a Deus. Feche essa porta e serve ao Senhor de todo o seu coração nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Agora aquela mulher fechou a porta, meus irmãos, e ela começa a derramar o azeite na vasilha, e o azeite não acaba. Ela enche uma vasilha, 2, 3, a palavra não fala quantas vasilhas que ela enche, mas diz que ela enche muitas vasilhas. E quando ela enche a última vasilha, o azeite para de multiplicar, meus irmãos. Ali foi a fé daquela mulher. Ela podia ter ido e buscado 1, 2 vasilhas, ela podia ter buscado 3, mas ela buscou muito. Se você está vindo na casa do Senhor, se você está caminhando, se você está vindo na presença dEle, você já é um vaso, meu irmão. E o Senhor quer encher o seu vaso como Ele encheu o vaso daquela mulher. Mas você tem que fazer o esforço, meu irmão, de levantar a sua mão e aceitar a Jesus como seu Salvador. Porque quando você pisar dentro da sua casa com o seu vaso cheio, a enfermidade vai sair em nome de Jesus. O espírito maligno vai sair em nome de Jesus. A libertação vai entrar na sua casa em nome de Jesus. Pessoas vão ser salvas na sua casa em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O inimigo fica revoltado, meu irmão, porque você é vaso e é o Senhor que está te moldando. Quando Ezequiel desce na casa do olheiro, ele vê o Senhor moldando o vaso e o vaso se quebra. Nós erramos, nós pecamos e o nosso vaso é quebrado, meus irmãos. Mas o Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, Ele está aqui para consertar vasos que estão rachados, que estão trincados, e hoje você sai daqui com o seu vaso transformado. E se você quiser encher o seu vaso, aceite a Jesus nessa noite, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Agora aquela mulher vai até o profeta e vai dizer que os seus vasos estão cheios. E ele agora vai dizer para ela: vende, paga a dívida, paga o seu credor e vive do resto. Eu queria dizer para você, meu irmão, que o milagre que Deus tem para a sua vida é tão grande, mas é tão grande que quando Ele chegar na sua vida, você vai pagar o que você deve, você vai pagar os seus cobradores e ainda vai sobrar para você viver. O azeite do Senhor vai estar na sua vida, a espiritualidade na sua vida vai aumentar, porque nessa noite o Senhor quer derramar o azeite novo na sua vida. Se você veio buscar, você veio receber
receber. Se você está caminhando, não perca tempo, meu irmão. O inimigo quer que você saia daqui sem aceitar a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, Ele mudou a nossa história. Através da caminhada, o Senhor curou a minha prima. Um dia na igreja eu recebi a revelação que Deus estava curando uma pessoa que eu estava orando. E hoje verdadeiramente eu vejo ela curada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você veio buscar a cura, eu não sei se você veio buscar a libertação, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa e Ele quer fazer na sua vida, meu irmão. Eu queria dizer para vocês, meu irmão, que Jesus é aquele que deu tudo por nós. E a única coisa que Ele pede é que nós levantemos a nossa mão cansada para que Ele nos alcance, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Não se preocupa com o que você está passando, não se preocupa com o que você está vivendo, porque o Senhor falou assim: vinde como estais. Se você bebe, você pode vir e aceitar a Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai te libertar. Se você vende droga, se você se prostitui, você pode vir aqui e aceitar a Jesus, porque o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele pode te libertar, meu irmão. Não perca tempo, aceite a Jesus como seu Salvador. Eu queria contar mais um testemunho para a igreja, ao qual eu estava orando a Deus, e eu estava muito endividado, e quando eu fiz as minhas contas, eu devia 4.000, e eu orando ao Senhor, e falei: Senhor, me dá a condição de pagar a minha dívida. E estava chegando os dias de eu sair de férias, e o meu patrão, ele tinha me abençoado com 1.000 tijolos de bloco. Ele tinha me dado 1.000 tijolos, e ele foi na minha casa fazer o meu pagamento, e ele falou que estava vendendo um lote, e Deus abençoou que ele vendeu, e ele falou comigo assim: se você precisar de um dinheiro emprestado, você me fala que eu vou te emprestar. E eu não tinha pedido, era o Senhor que estava abrindo a porta. Aí eu falei para ele que eu precisava de 4.000 emprestado, e ele falou comigo assim: eu achei que você ia me pedir 1.000, eu até tinha aqui no bolso, mas eu vou no banco e vou te emprestar os 4.000. Aí ele falou comigo assim: qual é a forma que você quer pagar? Você quer pagar R$500 por mês? Falei com ele: não tenho condição. Ele falou: você quer pagar 400? Não tenho condição. 300? Não. 200? Não. E 100? 100 eu tenho condição de pagar. Para a honra e glória do Senhor, ele falou comigo assim: glória a Deus, aleluia. Para a honra e glória do Senhor, ele falou comigo assim: vou aumentar seu salário em R$100, e você continua recebendo o mesmo que você recebia, e eu desconto desses R$100 o que eu te emprestei. Então quer dizer que Deus me abençoou com dinheiro. Glória a Deus, aleluia. Dia 5 agora fez 22 meses que eu estou pagando ele esses R$100, e ele me chamou e perguntou para mim se ele cria que o Senhor poderia o abençoá-lo, e ele me perdoou da dívida que eu tinha com ele. Ele me perdoou os R$1.800. Eu queria dizer para você, meu irmão, que às vezes o que você está vivendo, glória a Deus, aleluia, talvez o que você está passando é impossível para você, mas para Deus não é. Caminha, faz a obra, faz a vontade do Senhor. Tem pessoas aqui que Jesus chamou para visitar e não está visitando ninguém. Quando você for visitar e abrir a sua boca, o Senhor vai operar o milagre, porque é o Senhor que está te enviando. Quem te chamou não mente, meu irmão. O Senhor te separou dentro do ventre da sua mãe, e hoje você está aqui. Não desista da sua caminhada, continua firme com Jesus. Ele está aqui para mudar a sua história. Eu queria agradecer pela minha rica oportunidade, e as palmas que não vão, Senhor.